voltando para a questão lá que a gente estava falando no início das manifestações, do impeachment da Dilma, tentou no MBL ali no final de 2014, mas teve uma caminhada bem grande até o impeachment da Dilma, das várias manifestações. Tu chegou a participar lá da marcha até Brasília? Sim, eu cheguei no final da marcha, né? Eu não cheguei a caminhar um mês com o pessoal, porque infelizmente eu tinha compromissos, que hoje eu vejo, eu devia ter mandado todos os meus compromissos às favas e ido caminhar. Devia até ter feito bem para minha saúde. Mas eu tive lá só no final, no dia que chegamos lá fazendo bagunça no Congresso. Aqui em Minas, quando o Aécio resolveu trair o processo de impeachment durante a marcha, foi uma crise do caralho. Então o vagabundo, praticamente na véspera da chegada do pessoal em Brasília, resolveu, não vamos mais receber, o PSDB não vai mais apoiar. Foi uma crise do caramba, a gente brigou pra caramba, até foi aquele show de xingamento, show de horror com o PSDB, mas no fim deu tudo certo, todo mundo se acertou. E mais ou menos foi, acho que 1 ou 2 meses depois da marcha, a gente resolveu fazer o acampamento. Hoje em dia você vai pegar o relato que existe do que aconteceu, você vai pegar o jornalismo. Eu adoro pegar no pé do jornalismo, cara. Jornalismo é tudo corno. Esse pessoal do jornalismo é tudo corno. Porque eles dizem que o MBL foi caminhar até Brasília e ficou lá acampado. Não, seus idiotas. O MBL foi até Brasília, protocolou um pedido de impeachment, depois todo mundo voltou, continuou tocando o movimento, continuou fazendo eventos, etc. E aí a gente organizou um acampamento. Houve um intervalo de tempo entre uma coisa e outra, só que o jornalista não consegue entender isso. Ele pensa que uma coisa aconteceu em sequência. Aí só vai contaminando o relato histórico, vai falando merda. Mas o fato do acampamento é o seguinte: eu estava em São Paulo, era um fim de semana de conferência do Estudantes pela Liberdade, eu estava lá em São Paulo, a galera do MBL inteira estava participando da conferência também, e o Kim acabou indo mais cedo para Brasília para discutir o impeachment com os deputados, e veio com uma ideia maluca para cima do Renan. Vamos fazer um acampamento. Esse acampamento foi ideia do Kim. Ideia completamente maluca, que a gente não tinha estrutura nenhuma. Aí o Renan falou, vamos. Junta aí mais o Ian, o Holiday, aí vê com quem mais ele pode ir e vai todo mundo. No fim acabou o seguinte, eu fui com o Renan de São Paulo de Vinhedo até Brasília, na Saveiro Véia, em 7 horas mais ou menos de viagem. Isso tá no livro do MBL, esse momento. Exatamente, esse momento. A gente foi lá igual louco, pisando fundo, enquanto a gente acompanhava o desempenho do Rubinho na CPI do crime cibernético, que aquele acelerado do João Willis estava tentando imputar um monte de crime pra cima da gente. Aí a gente chegou lá, arrumou uma meia dúzia de barracas com um doador, apoiador, membro do MBL Brasília, que tinha barraca de camping em casa. Era nesse nível, a gente nem tinha alguém para doar várias barracas, ir numa loja, comprar umas 10 barracas e dar. Não, a gente foi catando. Chegamos lá de noite, dormimos na casa de uma apoiadora e no dia seguinte, cedo, tomamos um banho, colocamos cada um seu terninho e tal e fomos lá pro Congresso articular o acampamento, convencer o Eduardo Cunha, convencer os deputados a apoiarem o acampamento. Se a gente tentasse levantar o acampamento lá sem essa anuência, sem esse reforço dos deputados, a polícia ia tirar a gente de lá na paulada no mesmo instante. Então a gente precisava disso. Ficamos o dia inteiro no Congresso, o dia inteiro, literalmente, de manhã até de tardinha, para depois a gente sair pela rampa, já pro gramado, junto com os deputados, enquanto uma outra equipe nossa, lá em cima, onde tinha um acampamento, eles ficaram lá infiltrados no meio do acampamento intervencionista lá do Movimento Brasil com Frango, a porra lá, estavam lá naquela putaria, e aí eles foram desceram a esplanada dos ministérios com as barracas montadas. Foi uma cena muito engraçada. O pessoal levando a barraca nas costas, parecia que as barracas estavam descendo sozinhas. Assim, umas 20 barracas correndo para se alocar no gramado. Foi muito legal. E aí a gente ficou semanas e semanas lá até o pedido ser acolhido. Perguntaram aqui no chat, Ivan,
Cadê o charuto e o uísque? Casa da namorada não pode ficar baforando charuto aqui dentro, não. Não pode, não. Aí, ó. Enchendo de fedor de nicotina não pode. Justo. Mas, voltando ali sobre o acampamento, tem alguma história bizarra ou legal de se contar ali que tu viveu no acampamento? Porque, Cara, tipo, é um dos grandes momentos da história do MBL. Nossa, várias. Pra começar, que a primeira coisa que o nosso acampamento atraiu foi, sabe o quê? Um monte de sem-teto que achava que aquilo ali ia ser a nova Cracolândia. Os caras achavam que, pô, é pra ficar aqui, vamos fazer aqui a festinha do sem-teto, vamos fazer a bagunça. E assim, a turma que tá o tempo todo louca de droga e cachaça não combina com acampamento de movimento político. Verdade. Inclusive, até cuidado com a bebida, o pessoal tinha que tomar, né? Que às vezes tem um militante que gosta mais de uma cana, fica louco, fala merda, vem um jornalista, vem um estudante de humanas, e aí pega isso aí. Inclusive, estudante de humanas é uma coisa que apareceu muito no acampamento. Né? Querendo intimidar o pessoal e tal. No primeiro dia, pra vocês terem ideia, a gente dormiu na primeira noite, não tinha nem colchonete. A gente botou a barraca e dormiu na grama, sabe? Só tinha aquela lona da barraca separando a gente do chão. Nossa. Não, foi horrível. Eu acordei com minhas costas destruídas. Graças a Deus tinha uma barraca para cada um, senão eu ia ter que dormir com o Fernando Holliday e eu ia acordar, né? Imagina a porcaria que é assim. Então, pelo menos cada um tinha sua barraca. Isso foi uma coisa muito linda. Inclusive, no dia que a gente montou o acampamento, a gente descobriu uma coisa interessante. A senha do Congresso, até aquela data, eu acho que era Congresso Nacional 171. A senha do Wi-Fi do Congresso. Nossa. Era uma senha desse estilo. Aí depois eles trocaram, porque eu acho que, né, esse número aleatório, esses 3 dígitos aleatórios no final não pegavam bem. Mas eles trocaram. Era bem engraçado. Bruno, pra gente interagir aqui com o pessoal que tá nos comentários, coloca uma enquete. O que eles acham pior? Um jornalista ou um estudante de humanas? Porra. Mas não vou botar essa. Não. Nossa, essa é difícil, nem eu sei. Mas eu lembro que eu tinha comentado sobre o estudante de humanas, porque quando eu acordei no primeiro dia de acampamento com as costas doendo, tinha dormido muito pouco, porque assim, a polícia botou sirene ao redor, aquele monte de carro com giroflex ligado, aquela zona toda. Tá, pessoal aí, ó, votem, assim, ó, por favor, vamos lá. Ó, podem quem votar é pior? aí. O pior é o estudante de humanas. Não me Eu não sei. É assim, eu acho que o jornalista é pior, porque o jornalista ele já foi um estudante de humanas, então é tipo a evolução. Não, é tipo pessoal, um Pokémon assim, do mal evoluindo. Assim, ó, o pessoal, gente, aqui, ó, quem tá no chat tá rindo, mas o Ivan, ele não sabe por quê. Não, me conta a história. Não, é que eu sou estudante de humanas e o Esgas é jornalista. Nossa, mãe. Vocês dois vocês têm que lutar contra a própria classe. Tem um sujeito no núcleo de Minas, o Pedro, ele é jornalista, ele tá o tempo todo falando, cara. Quando eu chego em casa, eu tenho que falar pra minha esposa com o que eu trabalho. Eu falo que eu sou gogoboy, que eu danço pras meninas, que eu não tenho coragem de falar que eu sou jornalista. Eu falei, cara, realmente. Mas eu tava contando, né? O estudante de humanas. O pessoal, eu tô perdendo, gente, vamos lá. Quem é pior? O estudante de humanas. Você imagina aquele típico, aquele do cabelinho encaracolado até aqui, mais ou menos nessa altura. Aquela camisa social socada pra dentro da calça. Aquela calça meio coladinha, me acorda. No primeiro dia de acampamento, eu dormi mal pra caramba, e ele acorda falando, né, com aquele... Deixa eu tentar imitar. Aquele tom, mais ou menos assim, que vocês estão desfigurando o patrimônio. Cara, eu quase dei porrada nesse sujeito. Assim, eu fiquei a pouco de ir pra cima dele com
com essas coisas, com uma mala que eu tinha lá, quase dei com uma mala na cabeça. Eu falei que não é possível. O cara vem reclamar de barraca, né? Vem com um papinho de patrimônio histórico, de, né, sei lá, estão desfigurando o visual. Desfigurando o visual, cacete. Que sujeitinho. Mas falando em dar porrada, vocês tomaram porrada lá no acampamento, do pessoal do MST. Sim, teve uma vez que o Cibá Machado, né, a gente tem certeza que foi ele, porque ele falou que iam pro pau com a gente. O Cibá Machado foi, trouxe a militância dele em ônibus, o pessoal cercou a turma do acampamento e ficou dando paulada, espetando com palitinho. Foi uma desgraça, foi um negócio horroroso. E assim, tinha câmera para todo lado, não dava para revidar, para fazer nada. Teve outros incidentes também que foram fora dessa circunstância aí, mais afastados, sem câmera, que aí foi legal, mas né, não tem foto, não tem vídeo, não aconteceu, né? Acabou. E me diz uma coisa, e onde tu acompanhou a votação do impeachment na Câmara? A votação do impeachment, ela foi, acho que uns 2 ou 3 meses depois do acampamento, que o pedido do impeachment foi acolhido, passou nas comissões o impeachment, e aí foi o dia da votação. Eles fizeram aquele muro no gramado em Brasília, aí a gente fretou um ônibus do MBL aqui de Minas para ir para Brasília. Eu tava com a gripe ferrada, tava com o Covid-19 lá, o Covid-19 de 2016, tava ferrado, mas eu falei, não perco isso por nada, eu vou. Aí tava eu na votação do impeachment, de blusa, porque tava com febre, zoadaço, mas fazendo a maior festa de todas. Assim, a festa tava no nível, cara, sei lá, né? Nem sei o que você pode falar, mas eu digo que eu fiz tudo de certo que tem pra se fazer na festa, eu fiz. Foi muito legal. Tinha bebida, tinha menina, tinha militante que veio lá do Rio Grande do Sul pra gente brincar de tudo de blonde, tinha tudo. Foi do caralho. Foi ótimo. E a gente acompanhou pelo telão, depois fizemos um monte de festa. A gente já estava fazendo festa no dia anterior. A gente sabia que ia passar, né, a informação já tinha chegado legal, a gente estava fazendo festa. Fomos para um bar de sinuca na noite anterior ao impeachment, fazer a maior zoeira, assim, comemoração histórica. Só que a alegria, ela meio que acabou quando eu estava voltando para BH. Que a gente estava voltando no ônibus fretado do MBL. Aí, cara, você imagina o que tinha nesse ônibus. Porque não era só militante sensato do MBL. Tinha intervencionista, tinha religioso, tinha tudo que você puder imaginar, coroa, tia do Zap, o diabo, tinha tudo. Tinha até um padre de batina. Padre muito gente boa, inclusive. Meu Deus. E aí a gente vai, ao longo do caminho, a gente fez algumas paradas e a nossa última parada era em Três Marias. Três Marias fica um pouco a norte aqui de BH, caminho de Brasília. A gente parou em Três Marias, foi lá fazer nosso lanchinho. E enquanto a gente estava dentro do restaurante, eis que avistamos 10 ônibus parando na parada e descendo pessoas de vermelho. Com bandeiras, com o diabo. Todo mundo com uma cara de feliz por ter perdido a sua presidenta, né? Você imagina a cara de felicidade. Daí o padre deu a extremunção em todo mundo e vocês seguiram viagem. Não, exatamente. O padre, ele até... chamou a atenção para aquilo e perguntou, né, se era seguro a gente continuar. Eu falei, não, vamos voltar pro ônibus agora. Estávamos voltando pro ônibus, mas alguns louquinhos, alguns que hoje inclusive estão na porta do quartel, começaram a xingar os comunistas, começaram a mostrar a bunda para os comunistas, começaram a fazer o diabo, e aí eu vejo se aproximando do nosso grupo aquele bando de militantes com boné do MST, e entre eles alguns que se destacavam, uns sujeitos mais ou menos da minha altura, né? Eu tenho 1,86 m, com camisas do PCR, né? Assim, do Partido Comunista Revolucionário, assim, é praticamente um braço armado da esquerda, começaram a se aproximar e a querer encurralar nosso ônibus e dar porrada. Começaram a jogar pedra no ônibus enquanto as pessoas tentavam embarcar, começavam a tentar agredir as pessoas, tentaram arrancar a batina do padre, fizeram o inferno. Não, eu imagino entrar para dentro do ônibus. Kelmo, assim, né? Andando no meio da multidão. Era realmente um padre, não era tipo um padre Kelmo, era um sujeito... Não era fantasiado. Não era fantasiado.
Mas no fim, como é que acabou? O ônibus levando pedrada, quebrou um dos retrovisores, quebrou o vidro, foi, né, um negócio terrível. E enquanto o pessoal embarcava, eu tava naquela, sabe aquela escadinha que tem na frente do ônibus? Eu tava lá na escadinha, segurando dos dois lados, sabe, naquelas corrimão que tem para segurar, segurando dos dois lados, com febre, mas dane-se, eu tava botando minha perna para trabalhar e metendo bicudo na cara de um comunista. Eu não sei se eu machuquei alguém seriamente, eu não sei se eu quebrei nariz de alguém, eu não sei qual foi o resultado. Eu sei que eu mantive eles afastados. Eu sei que não perdi nenhum militante naquele dia. Bom. E aí, se tem algum comunista aí enterrado em algum buraco hoje com ódio de mim porque eu quebrei o nariz dele, cara, disponha. Tô aqui até disposto para fazer de novo, se for preciso. E só para concluir ali a enquete, Esdras, a classe jornalística foi humilhada. A 73% aqui acha que jornalista é muito pior do que os estudantes de humanas. Cara, assim, ó, eu espero que esses votos sejam em função de que a gente tem mais poder para fazer merda. Né? A classe jornalística, ela é muito poderosa. Então, não nos menospreze. Por isso é impressionante, né? Como é que um jornalista ele inventa uma fake news, publica isso aí e depois tá todo mundo espalhando. Vocês lembram quando o vagabundo do Lauro Jardim inventou que tinha um áudio bombástico do Temer e enterrou a reforma da Previdência? Sim. Sim. Cara, é um tipo de poder bem complicado. Você acabou de ver um corte do MBL News RS. Não se esquece de curtir o vídeo, botar um comentário aqui embaixo e se inscrever no canal.